Olá, hoje eu quero refletir com vocês sobre Salmo 125. E ele realmente tem um grande ensino para nós, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós vemos que a Bíblia compara aqueles que confiam em Deus com um monte. Não é qualquer monte, o monte de Sião, que não se abala, que é irredutível, que é firme e que permanece para sempre. Assim são as pessoas que confiam no Senhor. Elas são firmes em suas convicções, até porque fé é a certeza de fatos que não se veem. Então, porque você acredita no Senhor, você conhece a bondade, a generosidade, o amor do Senhor, então você sabe que você pode esperar nele. Você sabe, você fica resoluto, você fica determinado, você fica realmente firme, sabendo que o Senhor te atenderá, o Senhor se inclinará ao teu favor, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor virá ao teu socorro. Então, a pessoa que confia em Deus é como o monte de Sião, que não se abala. Vem uma notícia, vem uma palavra, vem uma circunstância, vem uma situação global, mundial, mas o cristão não se abala. Queridos, é diferente de estar alheio. Não é que você não vê, não é que você não entende, ao contrário, o verdadeiro servo do Senhor, ele sabe de tudo, ele entende os sinais. Jesus disse: vejam os sinais. Se vocês conseguem perceber quando chegou o inverno, quando chegou o verão, quanto mais ainda a proximidade do final dos tempos. E assim ocorre. O servo do Senhor, o que confia no Senhor, ele vê os sinais, ele vê as ações globais, ele vê as circunstâncias, mas ele não se abala, porque ele tem um caminho que já foi o quê? Escrito, e está tudo determinado na palavra de Deus. E o que há de ser, será. Então o que ocorre com o servo do Senhor? Ele não se abala, ele fala: isso é aquilo, isso outro é aquilo. Por quê? Porque ele tem fé e ele sabe que tudo o que Deus falou há de se cumprir no mundo e na vida dele também em particular. Como nós vimos ontem, que o Senhor olha desde os céus das maiores alturas, olha para os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e para lhes suprir no tempo da fome da terra. Então, um servo do Senhor não se abala com absolutamente nada. Só que você vai ver algo interessante no versículo 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Queridos, não é só quem confia em Deus que é como um monte inabalável. Não, o próprio Deus é como um monte. Assim como os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então entenda, Deus não é bipolar. Hoje a moda é isso, né? As pessoas são bipolar. Elas falam uma coisa, depois elas falam outra, elas sentem uma coisa, depois elas sentem outra. Elas são totalmente inconstantes. Deus não é inconstante. Deus não é abalável. Olha que tremendo, assim como o monte está ao redor de Jerusalém, assim está Deus ao redor do seu povo. Ou seja, Deus também está de forma inabalável ao redor dos seus. Ele conhece os que são seus. Ele não muda. Há um versículo em Isaías que diz que o Senhor não julgará pelo que ouve falar. Você já viu isso? Que lindo!
né? Por quê? Porque Jesus não é desses, né, que julga pelo que ouviu falar. Já viu aquelas pessoas que elas não têm em si, né, um direcionamento, um raciocínio lógico, um entendimento das coisas, ela não consegue analisar, ela não consegue ser firme em suas convicções, então ela julga pelo que ela ouve falar. Então falam, olha, já pensou? Iam chegar para Jesus e falar, olha Jesus, ele é isso, ela é isso, olha Jesus, isso e isso. E Jesus, então não vou gostar mais dela, então eu vou abandonar ela. Não, Jesus não julga pelo que ouve falar. Assim como o monte está ao redor de Sião, assim Deus está ao teu redor. Quer dizer, ele é inabalável. Se te falta lealdade e convicção, nele não falta. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel, ou seja, ele é inabalável em te amar, em lutar por você, em querer te resgatar, em querer te salvar, em querer transformar tua vida. Ele não muda. Será que Deus abandonou-me? Será que Deus desistiu de mim? Deus não desiste. Sabe qual é a maior prova, querido? Enquanto houver ar nas suas narinas, né? Enquanto você estiver nessa terra, é a prova que Deus ainda está te dando a chance, que Deus ainda está te dando a oportunidade de recomeçar, de ser forte, de vencer, de ser feliz, de viver a vontade dele para a sua vida. Então perceba, o Senhor, você que acredita, você é como um monte inabalável. E o Senhor é como um monte ao seu redor. Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é imutável no amor, nas determinações, nos sonhos, nos projetos para a sua vida. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Querido, como isso é forte, né? E é tão importante nos nossos dias, né? O cetro da impiedade, a Bíblia diz e nos promete, não permanecerá para sempre sobre o justo, para que o justo, né, não tome uma atitude precipitada e acabe lançando mão da iniquidade. O que é isso? É tanta gente iníqua, né, no poder, é tanta gente maligna no poder, é tanto espinheiro no poder, né, que você tanto corrupto no poder que o justo vai lá e fala, quer saber, né? Não, a Bíblia fala o quê? Que o cetro da impiedade não permanecerá para sempre. Então há um tempo para aqueles que são malignos, para aqueles que são demoníacos, para aqueles que são corruptos, para aqueles que são abomináveis, estarem ali causando mal, gerando mal, roubando, destruindo, né? Deus realmente não permite que eles permaneçam realmente definitivamente agindo e atuando. E nós cremos nisso sobre o nosso Brasil em nome de Jesus. Amém? Que Deus remova todo o cetro, né, de impiedade que tanto, né, rouba o nosso país. Versículo 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. E realmente, tudo que o homem semear, ele colherá. Não adianta você semear, né, amargor, né, raiva, ódio, ira, lamúria, lamento, reclamação, vingança, inveja e você querer amor, né? Eu queria só amor. E só faz o mal, só planta o veneno. O que vai acontecer? Não colhe. Não colhe. Por quê? Ó Deus, faça o bem aos que são retos de coração, aos bons. O Senhor realmente trará o bem aos bons. Então, não desista, né? A Bíblia fala que é para nós não desistirmos de fazer o bem,
Por quê? Porque se nós não desfalecermos, ao seu tempo nós colheremos. Então não desista, o Senhor fará o bem aos bons. Seja bom, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa generosa, seja, como Paulo falou, né, aquele que realmente segue o evangelho da piedade, seja uma pessoa de coração, realmente com sensibilidade genuína nas suas entranhas. Deus fará bem aos bons e aos retos de coração. Que o seu coração realmente seja um coração cheio de bondade, de misericórdia, de compaixão, de sinceridade, de amor, amor próprio primeiro e amor realmente ao próximo. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor levá-los-á com os que praticam a maldade. Deus está com Israel. Então, não seja aquele que segue após caminhos tortuosos, caminhos atormentados, caminhos atormentadores. Por quê? Porque você deixou o seu coração bom. Porque esses que seguem após caminhos tortuosos, o que a Bíblia diz? O Senhor os levará com os que praticam a maldade. Eles terão o mesmo fim dos que praticam a maldade. Aqueles que deixam o seu coração se enveredar por caminhos o quê? Tortuosos, por caminhos escabrosos, por caminhos realmente, né, totalmente desviados do propósito do Senhor. Eles terão o fim daqueles que praticam a maldade. Então, não deixe o seu coração, né, se contaminar com esse mundo, com o mal dessa terra, mas seja um monte de Sião, que não se abala, permanece na fé, permanece firme, permanece buscando a Deus, né? Porque Deus está firme ao teu redor. Ele também é como um monte para te ajudar, você pode contar com Ele. Ele é teu Pai, sim, o eterno Deus Todo-Poderoso. E ainda que a religiosidade, qualquer coisa tente falar o contrário, pode falar com Ele, porque Ele é o monte de Sião ao teu redor, te protegendo. É só você se voltar para Ele e você vai ver que Ele está ali de braços abertos e quer falar com você, e quer te ajudar, e quer te abençoar, como eu mencionei já anteriormente. O céu não está de lockdown. Deus não fechou as coisas por lá não, né? Nós temos acesso a Ele e você pode colher dessa bem-aventurança. Eu te abençoo nesse dia com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.